Salve Maria! Neste vídeo nós meditaremos sobre o munus profético, ou seja, o chamado a anunciar o reino de Deus e suas particularidades e dificuldades no contexto em que nós vivemos, tanto para a vida dos fiéis leigos, tanto como para a vida dos fiéis que fomos chamados à vida sacerdotal. Neste domingo, nosso Senhor Jesus Cristo continua com sua missão de pregar a Boa Nova e vai anunciar as maravilhas do reino numa sinagoga perto do Mar da Galileia. E o evangelista São Marcos deixa muito claro, ressalta a autoridade da pregação de Nosso Senhor. E meditando esta passagem do Evangelho, à luz da primeira leitura tirada do Deuteronômio, que narra o último dia da vida de Moisés, nós percebemos com muita clareza que este profeta prometido como sucessor de Moisés, que terá a autoridade de Moisés, é na verdade Nosso Senhor. De tal modo que para nós é perceptível que existe uma continuidade do projeto que Deus tem para o seu povo. A salvação que Deus oferece não morre com Moisés. Da mesma maneira que a salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos oferecer não morre com o último dos apóstolos, mas através da sucessão apostólica, através do batismo, todos os fiéis, de alguma maneira, somos chamados a continuar a obra de Deus Nosso Senhor. E como nós vimos no domingo passado, você e eu somos chamados no tempo presente a sermos os pescadores de homens, a sermos aqueles que levaremos a boa nova às pessoas que convivem com a gente, no ambiente de trabalho, na família, na escola. Na medida da nossa vocação, nós também somos participantes deste munus, deste ministério profético de Jesus. Entretanto, devemos recordar que o corpo místico de Cristo, a Igreja, o povo de Deus, é constituído hierarquicamente e cada um de nós temos um papel a desempenhar, uma função, uma missão a desempenhar neste corpo místico. E, infelizmente, nesta confusão eclesial que nós vivemos nos tempos de hoje, tem se tornado um pouco difícil para os fiéis descobrirmos qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, qual é o nosso lugar dentro da igreja. Já em previsão desta constituição hierárquica da igreja, o próprio Moisés, quando anuncia que chegará um dia um profeta que continuará a sua missão, deixa muito claro para o povo que o profeta deve ensinar o caminho e ao povo compete ouvir a voz e o ensinamento do profeta. Ou seja, na missão da igreja de anunciar a boa nova, de levar a salvação, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de ressuscitar os mortos, na continuidade do ministério de Cristo, cada um de nós é chamado a exercer um papel. Os fiéis consagrados devem viver o seu tríplice munus como sacerdotes, reis e profetas de uma maneira, e os consagrados devemos viver o nosso ministério sacerdotal, profético e real de outra maneira. Repare, neste caso, não existe um ministério maior ou melhor que o outro.
mas existem dentro de uma missão comum especificidades. Os fiéis são chamados a um determinado campo de batalha, por assim dizer, são chamados a exercer o seu ministério de uma determinada forma e os consagrados de outra. De acordo com o que foi pregado no domingo passado, sabemos que muitas pessoas não serão tocadas pela pregação de um sacerdote, pela pregação de uma pessoa consagrada, mas que será necessário que o seu testemunho de vida, será necessário que o teu amor toque o coração de algumas pessoas. E isto é evidente. Afinal de contas, os padres, os consagrados, pela força do voto que nós fizemos, do nosso compromisso radical com a igreja, não constituímos uma família. É você quem deve anunciar o evangelho às famílias. Ordinariamente, os consagrados não estamos no mundo acadêmico. É você quem deve levar a palavra de Deus na tua escola, na faculdade. Ordinariamente, sacerdotes, não estamos no mundo político ou no mundo laboral. É você quem deve levar a palavra de Deus, é você que deve ser a presença de Deus nestes lugares. Infelizmente, parece haver em muitos lugares uma mistura entre o ministério sacerdotal e o munus que os fiéis leigos exercem no mundo, a missão dos fiéis leigos, de modo que há uma, como posso dizer, uma banalização, uma desintegração do ministério ordenado e uma clericalização dos fiéis leigos. Por que é que nós observamos que estes ambientes acadêmicos, o mundo político, as famílias, o local de trabalho, muitas vezes foi tomado de assalto por uma mentalidade, por um espírito pagão? Porque os fiéis leigos não têm exercido o seu ministério próprio nestes ambientes que lhe corresponde viver. Muitos fiéis leigos estão muito mais preocupados em fazer, entre aspas, missões, pregações, assumem até título de pregador, pensam que, por exemplo, uma banda de música é essencial e até mesmo o mais importante na celebração dos sacramentos. E me entenda, eu não estou aqui dizendo que os fiéis não devam pregar, não estou aqui dizendo que não deve ter música ou conjuntos de música na liturgia. Não é nada disso, pelo amor de Deus, não me compreenda mal. Eu estou dizendo apenas que em muitos lugares há uma troca do ofício, onde os leigos fazem aquilo que compete aos sacerdotes e deixam de fazer aquilo que lhe é próprio, aquilo que é própria à vocação do leigo, causando muitas vezes, inclusive, atrito. Eu me recordo que uma vez participei, quando era seminarista, de um desses encontros da CNBB que tinha como objetivo preparar um documento para o estudo teológico de leigos. E eu fiquei profundamente chocado como uma mentalidade marxista tinha entrado no coração dos representantes leigos, de modo que enxergavam nos padres os inimigos, de modo que enxergavam a relação entre os ministros ordenados e os leigos como se fosse uma verdadeira luta de classes, uma luta por poder, para ver quem é que vai mandar na igreja.
E evidentemente, quando um reino está dividido, o demônio entra. E desgraçadamente também, esta inversão dos papéis se dá também no ambiente clerical. Quantos sacerdotes desistem de viver como padres? Transformam o ministério apenas um emprego para ser exercido algumas horas no fim de semana ou um par de horas durante a semana ouvindo confissões ou celebrando um sacramento. Mas na sua vida cotidiana não se comporta mais como um sacerdote. Não se veste mais como um sacerdote. Não pensa mais como um sacerdote. Eu me recordo também que, certa vez, eu estava num almoço com vários padres. E um padre, amigo meu, não é para ofender, mas como uma brincadeira, disse assim para mim e para outros padres que estávamos com a batina: "Ah, vocês vieram hoje fantasiados de padre?" Talvez eu tenha perdido um pouco a caridade com esse meu colega padre, mas também respondi em tom jocoso, dizendo: "Olha, não, eu não estou fantasiado de nada, não, eu sou padre. E vim vestido de padre. O senhor, que sendo padre, veio vestido com uma camisa apertadinha, uma calça apertadinha, é que veio fantasiado de cantor sertanejo. Quantos padres já não passam seu tempo livre em academia ou se dedicam sem nenhuma razão apostólica à vida acadêmica ou à vida laboral? Trabalham como psicólogos, como advogados, como arquitetos, repito, sem uma finalidade pastoral, mas apenas para ter um dinheirinho a mais, apenas para se satisfazer humanamente. E eu não digo que um sacerdote, um padre não tenha direito a descansar, a ter férias ou até mesmo se divertir. Mas o que não pode haver é uma confusão, uma mistura entre a vida do sacerdote e a vida do leigo, a missão do sacerdote e a missão do leigo. E quantas paróquias no fim de semana praticamente não há missa, só a celebração da palavra? Entendo que em muitos lugares a celebração da palavra ela é importantíssima, até indispensável, dada a escassez de sacerdotes. Mas sabemos também o quanto há abuso, o quanto os padres se dedicam a outras coisas e transformam os leigos em uma espécie de mini-padres. Isso está errado. Cada um de nós, os leigos e os sacerdotes, temos a nossa missão específica. Nós somos os continuadores ministeriais por força da ordenação, do sacerdócio, do profetismo e da realeza, ou seja, do governo de Cristo na igreja. Aos leigos compete a evangelização no mundo. Isso já está muito claro desde a orientação de Moisés. O povo deve ouvir a voz do profeta e Deus pedirá contas ao povo que não ouvir a voz do profeta. E a nós, sacerdotes, que abandonamos tudo, que não nos casamos, que abandonamos uma possibilidade de emprego, a possibilidade de sucesso, de realização das aspirações pessoais, não podemos viver para nós. Fomos retirados do meio do povo e devolvidos ao povo para servi-los, para sermos a presença de Cristo no meio do povo. Que Deus nosso Senhor, então, nos ajude, nos ilumine, a nós, igreja, os sacerdotes, os fiéis leigos, para que cada um de nós vivamos o nosso papel, exercitemos o nosso ministério dentro de nossa vocação específica para o bem da igreja, para a honra e glória de Deus nosso Senhor. E cada um de nós exerçamos o nosso chamado a sermos os pescadores de homens, cada um de acordo com a graça e o chamado de Deus.
Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final deste vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, curta a página da Paróquia de Todos os Santos, compartilhe com os seus amigos. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.